Bem, esse texto agora sobre o qual eu vou falar agora se chama A Ética da Crença, foi escrito por William Clifford e ele está disponível no Moodle. É fácil de encontrar esse texto também na internet para quem quiser ver, quem quiser ler, né? Eu vou destacar alguns trechos desse texto aqui e comentar porque ele é importante para a gente entender o argumento de William James mais adiante. Esse argumento de Clifford que ele apresenta aqui é um argumento que ele é recorrente assim na literatura sobre filosofia da religião, né? Muitas pessoas que são ateias usam esse argumento até hoje. É, então vamos ver aqui o que ele diz. Bom, o Clifford, para quem não conhece, era um matemático do século XIX e, enfim, ele provou alguns teoremas que foram importantes na época e ele escreveu esse artigo aqui que ficou importante na literatura de filosofia, em particular pela resposta que ele recebeu do William James. Ele começa o texto com uma história. Então vamos imaginar a seguinte história. Um armador prepara-se para enviar para o mar um navio com imigrantes. Isso aqui é no século XIX. Então, vocês têm que lembrar, isso foi o período assim que muitos europeus imigraram para as Américas, né? Para os Estados Unidos, aqui para o Brasil, para outros países da América Latina. Então havia muito essas navegações assim transatlânticas, né? Então aqui a gente tem o caso de uma pessoa que é dona de um navio desses. Ela prepara-se para enviar para o mar um navio com imigrantes. Sabia que o navio estava velho e tinha defeitos de construção. Alguém sugeriu ao armador que o navio talvez não estivesse em condições de navegar. Essas dúvidas pesavam-lhe na consciência e deixavam-no infeliz. Pensou que talvez devesse mandar inspecionar e renovar completamente o navio, embora isso ficasse provavelmente bastante caro. Antes de zarpar, contudo, conseguiu deixar para trás esses pensamentos melancólicos. Disse para consigo que o navio enfrentara com êxito tantas viagens e resistira a tantas tempestades que não havia razão para supor que não regressaria ileso também desta viagem. Ele pode... Enfim, isso é uma situação importante vocês verem que isso é uma situação que é comum. Todos nós já passamos por isso, todos nós já agimos exatamente da mesma maneira como esse sujeito aqui está fazendo. Às vezes a gente sabe ou a gente tem dúvidas sobre a segurança de algum empreendimento nosso. Pode ser até uma viagem, por exemplo, uma viagem de carro. E, no entanto, a gente sabe que há coisas que nós poderíamos fazer para deixar aquela viagem mais segura, mas a gente opta por não fazer isso, né? E, às vezes, a gente coloca a vida de outras pessoas em risco por causa dessa decisão, dessa espécie assim, de negligência. Então, é uma situação muito comum, a gente encontra isso em todas as profissões, e mesmo na nossa vida assim, comum. Então ele tá dizendo assim, bom, admitindo-se que acreditava sinceramente essa pessoa no bom estado de seu navio, então ela se convenceu, né? Ela se convenceu de que não vai acontecer nada. Ela se convenceu de que, bom, sim, com certeza o navio se beneficiaria de algumas reformas, reparos e tal, o navio está velho. Mas o navio já fez outras viagens em estado parecido e das outras vezes não aconteceu nada, então por que dessa vez aconteceria, né? Então, ele se convence assim, de que ele está agindo de boa fé. E o que o Clifford diz é o seguinte: admitindo-se que acreditava sinceramente no bom estado de seu navio, a sinceridade de sua convicção, porém, não lhe pode valer de maneira alguma, porque não tinha o direito de acreditar com base nos indícios de que dispunha. Ele tinha indícios de que o navio estava em mau estado. E, no entanto, ele se persuadiu subjetivamente de que aquilo não seria um problema, até de que o navio estaria em bom estado. E o que o Clifford diz é que a pessoa que faz isso não está agindo eticamente. Então aqui a gente tem
um caso interessante, porque geralmente a gente reserva a palavra ética, né, assim, para ações. A gente diz uma pessoa agiu eticamente ou não agiu eticamente. Aquele comportamento foi ético ou não foi ético. E aqui o Clifford está dizendo que a avaliação ética ela se aplica também para os nossos pensamentos, para as decisões que nós subjetivamente tomamos, mesmo que isso não reflita, né, imediatamente nas nossas ações. O que o Clifford argumenta é que sempre há algum vínculo nos pensamentos com as ações. Então, os pensamentos também podem ser avaliados eticamente, mesmo que não haja uma conexão imediata deles com as nossas ações. Então, o que o Clifford diz, bom, aí o que acontece? O navio esse, na história que o Clifford inventou, né? Mas, enfim, não é só uma história inventada, isso aconteceu de fato muitas vezes nessas viagens transatlânticas, né? Muitos relatos de acidentes com navios em mau estado que afundaram, enfim. Mas, então, o Clifford diz que essas pessoas aí, elas não foram éticas no seu pensamento e isso trouxe consequências depois negativas, mas o problema estava no pensamento delas, né? Mesmo que nenhum acidente tivesse resultado, mesmo que o navio tivesse ido e voltado sem nenhum incidente, mesmo assim elas teriam agido mal. E ele diz o seguinte, mesmo que se o navio, mesmo que se ele tivesse mandado inspecionar e aí as pessoas lá que fizeram a inspeção, os técnicos, sei lá, eles descobrissem que o navio estava em condições de viajar, o fato de que ele tinha indícios de que não estava, mas não investigou esses indícios, consiste numa falha ética ou moral. Tá? Então, mesmo que o navio estivesse em bom estado, o homem, ele escreveu, esse homem, o dono do navio, não seria inocente, apenas não teria sido descoberto. A questão do correto e do incorreto tem a ver com a origem da crença do armador e não com o seu conteúdo. Não é a crença que conta, né, se o navio está em bom estado ou não está em bom estado, mas o modo como ele adotou, quer dizer, ele fez a investigação ou não fez a investigação. Não se trata de a crença ser afinal verdadeira ou falsa, mas de o armador ter ou não o direito de acreditar com base nos indícios que dispunha. E ele não tinha, então esse é o argumento do Clifford. Essa pessoa, mesmo que ela estivesse correta, ela não tinha o direito de acreditar que estava correta, porque ela não fez a investigação. Ela tinha indícios de que o navio estava em mau estado e não investigou. Então, os indícios que ele tinha era de que o navio estava em mau estado, então ele não tinha o direito de acreditar que não aconteceria nada. Certo? Então, esse é o argumento de Clifford. E ele generaliza isso. Ele diz assim, olha, todas as crenças, mesmo aquelas que parecem insignificantes, estão interligadas e de modo direto ou indireto afetam as nossas ações. Então, a gente tem uma crença que parece insignificante num certo domínio da nossa vida, mas isso afeta outras crenças e assim por diante. E a gente tem um conjunto de crenças interligadas que se conectam direto ou indiretamente às nossas ações e também às ações de outras pessoas. E o Clifford argumenta, então, que a crença, quando não é ética, traz assim um prejuízo social muito grande. Que é o que ele chama aqui que é o mal da credulidade, né? O mal de acreditar sem indícios suficientes para essa crença. O mal que ele escreveu, o mal que a credulidade faz num homem não se limita à estimulação do caráter crédulo nos outros e a decorrente, porque quando eu manifesto uma crença que eu tenho, isso induz, né? Pode induzir outras pessoas, ou estimula, pelo menos, outras pessoas a adotarem crenças parecidas. Então, se eu tenho crenças e expresso essas crenças e me ajo dessa maneira, sem basear as minhas crenças em indícios suficientes, isso estimula a credulidade em outras pessoas. E a decorrente defesa de crenças falsas.
o hábito de ser descuidado com aquilo em que acredito leva os outros a serem por hábito descuidados com aquilo que me é dito. Então isso tem um efeito assim social multiplicador. E o Clifford argumenta então que isso não é ético, não tem como ser sustentado assim do ponto de vista ético. Então ele generaliza a posição dele, diz que sustentando que é sempre incorreto em todo lado, em toda parte, nós diríamos, né, para qualquer pessoa acreditar no que quer que for com base em indícios suficientes. Nós só temos o direito de acreditar, em outras palavras, quando a gente tem indícios suficientes da verdade da nossa crença. Tá? Quando a gente não tem indícios suficientes da verdade de uma crença qualquer, nós não temos o direito de acreditar. Essa é a tese que o Clifford sustenta, e ele sustenta que isso vale para todos os domínios, inclusive para aquelas crenças que a gente adota com base no testemunho de outras pessoas, né? Então, alguém diz que alguma coisa aconteceu, enfim, muitas dos nossos, na verdade, a maior parte dos conhecimentos que nós temos, que nós julgamos ter, pelo menos, são baseados nos testemunhos de outras pessoas. Então, a maioria de nós, por exemplo, nunca foi à África ou à Ásia ou a muitos outros países, né? No entanto, a gente nunca foi à Lua, por exemplo. No entanto, nós temos muitos assim, conhecimentos que nós julgamos ter conhecimentos sobre essas regiões e que estão baseados no testemunho de pessoas que estiveram lá. E relatam isso em livros, ou testemunhos assim, orais diretos, ou em vídeos ou gravações. Então a gente confia, né, no que essas pessoas estão dizendo. Mas o Clifford argumenta que também para aceitar o testemunho de outras pessoas nós precisamos ter indícios suficientes. Ele diz em particular o seguinte: precisamos de uma justificação razoável para confiar na veracidade disso que essas pessoas dizem, ou seja, que ele procura realmente dizer a verdade na medida em que a conhece, indícios suficientes do seu conhecimento, isto é, que ele teve a oportunidade de conhecer a verdade acerca deste assunto, e indícios do seu discernimento, que ele fez um uso apropriado dessas oportunidades ao chegar à conclusão que anuncia. Então a gente precisa avaliar, cada vez que a gente escuta o testemunho de alguém sobre um assunto qualquer, se esse testemunho é veraz, se a gente tem indícios de que essa pessoa sabe o que está dizendo, e se essa pessoa soube discernir as circunstâncias em que se encontrava. Então, o Clifford, em particular, aplica isso para as crenças religiosas. Ele diz boa parte das crenças religiosas que nós temos estão baseadas em testemunhos. Então, por exemplo, a gente tem testemunhos, os muçulmanos, por exemplo, têm o testemunho de Maomé, os budistas têm o testemunho de Buda, os cristãos têm os testemunhos de Jesus, dos apóstolos. E muitas coisas são afirmadas com base nesses testemunhos. Mas muitas vezes a gente aceita o testemunho dessas pessoas avaliando a bondade ou a grandeza moral dessas pessoas, e não usando aqueles critérios lá que ele apresentou, que é a veracidade, o conhecimento e o discernimento. Muitas vezes ele afirma, né, que muitas vezes as pessoas dizem coisas que não são verazes, ou não são, ou que não manifestam assim, não parecem manifestar, ou para os quais nós não temos indícios suficientes de que são de fato conhecimentos, e que não manifestam um bom uso do seu discernimento. Então, ele argumenta aqui que nós não temos indícios suficientes para aceitar esses testemunhos em muitos casos. Ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte: a bondade e a grandeza de um homem não nos dão justificativa para aceitar uma crença com base na sua autoridade, a menos que haja uma base razoável para supor que conhece a verdade daquilo que afirma. E não pode haver bases para supor que um homem sabe
aquilo que não se pode supor que nós, sem deixarmos de ser homens, podemos verificar. Quer dizer, se essas pessoas estão falando de coisas que, para conhecermos, nós teríamos, por exemplo, que morrer, porque teríamos que nos tornarmos, digamos assim, coisas que nós não somos, né? Que nós não temos como, se nós estivéssemos em condições parecidas, não teríamos como conhecer, que só elas tiveram acesso, né? Que isso não tem como ser conhecido de maneira independente por outras pessoas, outros seres humanos. Então nós não temos razão suficiente para aceitar o testemunho dessas pessoas. Então ele dá vários assim exemplos, né, de crenças religiosas que, na opinião dele, segundo esse argumento dele, não estão baseados em indícios suficientes e que, portanto, não são éticos, né, que não devem ser aceitos. Ele compara esses testemunhos de religiosos com testemunhos científicos. Então, por exemplo, ele diz: podemos verificar, sem deixar de ser homens, as afirmações de um químico ou de um explorador da Antártica. Né? Então ele dá exemplos assim, de afirmações que são feitas pelos químicos e que qualquer um poderia, né, devido assim, estudo e dedicação, tempo e recursos, verificar por conta própria. Mesma coisa com relação, ele dá um exemplo de uma pessoa que faz uma exploração, vai explorar lá a Antártida e aí faz um relato do que ela viu, do que ela encontrou. Bom, em princípio, qualquer outra pessoa poderia ir lá e verificar se o que essa pessoa disse é de fato verdadeiro. E isso não tem como ser feito no caso de muitos desses testemunhos religiosos que são únicos, né, e que provavelmente nunca vão se repetir. Então ele diz que esses testemunhos religiosos não estão baseados em indícios suficientes e, por outro lado, esses raciocínios ou essas teses ou afirmações científicas podem estar. Né? E por fim, na última parte do artigo, ele diz, bom, tem alguns casos em que nós podemos expandir o nosso conhecimento para além do domínio daquilo que é diretamente verificável, em princípio verificável, que é por meio de inferências indutivas. Né? Esse é um tipo de inferência que é muito usado na ciência, também no senso comum. Enfim, ele repete aqui isso que normalmente a gente encontra aí nesses manuais de metodologia científica, por exemplo. Então ele diz o seguinte: todas as crenças, até as mais simples e fundamentais, ultrapassam a nossa experiência quando são encaradas como guia para as nossas ações. Né? Então a gente faz generalizações. A gente experimenta. Um cientista, por exemplo, faz um experimento com determinada planta e ele expande, né, as conclusões que ele chegou com esses experimentos para outras plantas da mesma espécie. Então, digamos que ele faça ele descubra alguns atributos ou propriedades de uma árvore, de um chá, por exemplo, sei lá, um chá de camomila, de carqueja, ou chá de boldo, ou chá de quebra-pedra. Ele descobre que tem algumas propriedades medicinais ou que não tem. Enfim, ele pode fazer um exame também biológico de como é que essa planta, em que lugares essa planta cresce, a que tipo de solo se adapta mais, coisas assim. Mas é claro, quando ele faz esse estudo, ele está estudando uma amostra, ele estuda sei lá, 50 exemplares, ou 100 exemplares, ou 1000, que seja. Mas as conclusões, geralmente, desses cientistas pretendem abranger outros exemplares dessas mesmas espécies que ele não estudou diretamente. Então ele faz uma generalização. E o que o Clifford diz é que está tudo bem se fazer essa generalização, contanto que a gente suponha, né, fazer generalizações desse tipo, se a gente está pressupondo a uniformidade da natureza. A gente está supondo que, né, as carquejas de um determinado pé de carqueja, ou boldo, ou algum outro chá, são uniformes a outros que não foram diretamente estudados por aquele cientista. Então, sempre que a gente pode fazer generalizações ou expandir, né, os nossos conhecimentos para além daquilo que nós diretamente verificamos, contanto que a gente suponha algum tipo de uniformidade na natureza. Mas,
não é isso que acontece, né? Nos testemunhos ou nas observações, digamos assim, de tipo religioso, porque elas quase sempre são únicas, são irrepetíveis. Então a gente tem uma conclusão assim muito geral, uma condenação, digamos, muito geral, uma crítica muito geral às afirmações religiosas aqui nesse texto do Clifford. E então esse é um tipo de argumento que a gente encontra até hoje de pessoas assim que contrapõem, né, o raciocínio, as conclusões, a metodologia científica com aquilo que a gente encontra nas religiões. E é a esse artigo em particular que William James está se contrapondo no texto dele, A Vontade de Crer, que a gente vai ver em seguida.